Você já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é? Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém, nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e, quando misturados na língua, será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos. O suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes.
É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores. Daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile.